Meus irmãos, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 21. O versículo é o de número 11. Quem aguenta aqui 20 minutos de palavra? Eu vou perguntar de novo, tá bom? Quem aqui aguenta 20 minutos de palavra? Vamos aproveitar que nós estamos saindo dessa pandemia e vamos falar sobre a maior pandemia de toda a história. Lucas capítulo 21. O versículo é o de número 11. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem ainda não encontrou, diga aleluia. Eita, o pastor achou, eu sei, calma. Escolha 2 irmãos e dê um sorriso pentecostal para ele, bem bonito. Não, tem gente que não sorriu, irmão. Pastor, por que sorrir? A Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o... Essa é a hora de você que é feio ficar bonito. Vamos lá. Escolha pelo menos 2 irmãos e dê um sorriso, diga para ele, eu te amo em Cristo Jesus. Todos encontraram, digam amém. Nos diz assim, capítulo 21, versículo 11, nos diz assim, e haverá em muitos lugares enormes terremotos, epidemias horríveis e devastadora falta de alimentos. Então sucederão eventos terríveis e surgirão poderosos fenômenos celestes. Podemos assentar, meus irmãos, por gentileza? Eu confesso para a igreja do Senhor que eu sou muito admirador de algo que, se aqui no nosso meio 10 pessoas admirarem a mesma coisa do que eu acredito ainda que é muito. Eu sou muito admirador de estrutura. Dependendo da estrutura, faz com que eu fique segundos ou até minutos observando a mesma. Uma estrutura, por exemplo, de uma usina, se tem algo que faz eu reduzir a velocidade do carro numa rodovia, é quando eu avisto de longe uma usina. Parece uma cidade, irmãos. Uma estrutura, por exemplo, para se fazer uma cobertura, seja de PVC, seja de gesso, faz com que eu fique minutos observando. Eu me lembro, quando foram colocar a cobertura na nossa sede, o rapaz começou a fazer a estrutura. Quando foram colocar o gesso, e depois de colocar o gesso, iriam então fazer o trabalho de pintar. Eles falaram, vamos cortar as paredes e emendar um caibro no outro. A gente coloca os andaimes e a gente vai cruzando eles. Eu fiquei na galeria observando a estrutura. Quando terminaram de fazer a tal estrutura, a gente começou a colocar em cima dos caibros os madeirites. Foi colocando um do lado do outro, e quem olhava da galeria parecia que era um chão, mas não era. Estava a 6 metros de altura. Quando tudo foi colocado,
Eu me lembro que o nosso pastor, mais uns 3 irmãos, subiram em cima. Tinha uns que até pulavam em cima. E eles falaram: pastor, vem. Eu disse: eu vou nada, irmão. Demorou umas 2 semanas para eu criar coragem para subir em cima daquela estrutura. Eu confesso para os irmãos que eu nunca havia observado a estrutura da asa de um avião. E há uns 2 meses atrás, eu viajei na reta da asa. E o avião não decolava. Eu pensei: eu vou observar essa estrutura. E por que eu fiz isso? Quando eu olhei do meu lado direito, eu percebi que tinha uma tira de couro, mais ou menos desse tamanho, no meio da asa. Ela estava como arrebitada. Quando eu vi aquilo, eu logo pensei: Jesus, bem nesse avião foram remendar a asa. Eu não entendo nada, irmão, não sou piloto de avião, não faço manutenção. Aquilo para mim era um remendo. E de repente o avião começou a ganhar velocidade para decolar. Umas pessoas olhavam para o lado, outras abaixavam a cabeça, outras fechavam a parte da janela, outras oravam. Eu só olhava para aquele remendo. E eu pensei: Jesus, se isso cair daí, o que vai ser dessas pessoas? Eu imaginava que o avião iria entrar em turbulência devido ao tempo de chuva. Mas não quando já subisse. Quando o avião começou a subir, o avião começou a fazer assim. Eu disse: é esse remendo, Jesus. Ele foi subindo, o piloto disse 10.000 pés, e lá estava o avião tremendo. Eu me lembro que um rapaz que estava do meu lado, o pastor Maurício, ele ficava no notebook como se nada tivesse acontecendo. Eu comecei a olhar para ele e o avião tremendo. Geralmente, quando o avião entra em turbulência, o piloto é obrigado a soltar um pouco. Dá até um frio na barriga. Coisa de 1 metro eu já tinha passado. Mas coisa de uns 7 metros, irmão, foi a primeira vez. Pensa naquele brinquedo do elevador, sabe? Mas dentro de um avião. Quando desceu, todo mundo começou a gritar. Eu me lembro que uma mulher que estava atrás de mim, ela disse para o marido dela: bem, o que eu rezo agora? Falei: o negócio está feio. Só que eu olhava para esse cara e ele ficava parado. Eu falei: esse cara deve ter morrido aqui do meu lado. Está todo mundo com medo e ele está muito tranquilo. A asa do avião fazia assim. Eu falei: quer saber de uma coisa? Eu vou passar isso daqui tranquilo. Teve uma hora que o avião tremeu tanto, mas tanto, que algumas pessoas começaram a gritar, falando: o que está acontecendo? Eu olhei para o cara. Ele fechou o notebook rápido. Pau! Grudou no banco. Eu não falei, mas eu pensei: chefe, se esse avião cair, você pode segurar onde você quiser que não vai adiantar nada. Pensei: quer saber? Tinha uma tela na minha frente. Eu vou ligar e vou assistir alguma coisa. Tinha um documentário. E o documentário era daquele ator que fez o filme O Todo-Poderoso. Quem lembra? Cãs Brancas. Eu disse: é esse. Quando eu apertei para assistir, o título apareceu: Entre o Céu e o Inferno. Eu falei: vou colocar o foninho. Com aquela voz grossa que o dublador faz, ele dizia: e você, está pronto para ir para o céu agora? Eu falei: eu estou, Jesus, mas tanta maneira do Senhor me recolher, Pai. Eu pensava que só era eu e algumas pessoas que admiravam estrutura. Mas os discípulos de Jesus também eram muito admiradores de estrutura. De tal maneira que um certo dia, eles levaram Jesus para ver a estrutura do templo. Uma coisa é a gente observar uma bela estrutura e não saber o que acontecerá
com a mesma depois de alguns anos. Outra coisa é a gente observar e saber que depois de alguns anos não ficaria ali pedra sobre pedra. E de fato a estrutura era linda. Herodes havia reconstruído 2 vezes maior do que o templo de Salomão e o de Zorobabel. Ralph Gower, que escreve pela CPAD, um livro com o título Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos, ele detalha na página 187 e 310 como que era a estrutura do templo. A pavimentação era de mármore, algumas portas de ouro. Todos para entrar tinham que subir escadas, menos Herodes. Ele havia mandado fazer um viaduto que saía do meio da cidade, só para ele entrar. Mas Flávio José escreve que quando o general invadiu a cidade, seus homens cercaram o templo de madeira, tacaram fogo, as pedras foram esmiuçadas, o ouro foi derretido e não ficou ali pedra sobre pedra. Foi isso que Cristo disse, que não ficaria pedra sobre pedra. Depois de Jesus falar isso, mais tarde ele foi ao monte. E quando ele chega no monte, os seus discípulos, com curiosidade, perguntam: Mestre, quando isso vai acontecer? Pois ainda não havia acontecido. Segundo, quais sinais se dará a sua vinda? Terceiro, e o fim do mundo? Jesus então começa a pregar para os obreiros em uma reunião de obreiros. Jesus diz: acautelai-vos, que ninguém vos engane, pois muitos virão dizendo: eu sou Cristo. E Jesus começa a falar sobre os sinais. Um dos sinais que Jesus fala é sobre os terremotos, aonde no Japão diariamente acontece aproximadamente 100 terremotos. É claro que numa escala de 2,4, em tal ponto que as crianças na escola já sabem como lidar em meio a um terremoto. A estrutura dos prédios no Japão são feitas com amortecedores e molas, para que quando vier o terremoto, não venha rachar o prédio. Só na Itália, no ano de 2019, aconteceu aproximadamente 14 mil terremotos. Não precisa ir longe, irmãos. Aqui no Brasil mesmo, ano passado, no final de agosto, o Nordeste tremeu numa escala de 4,6. Um outro sinal que Jesus dá, ele fala acerca da fome, onde a ONU divulgou que por ano morre aproximadamente 9 milhões de pessoas com fome. Infelizmente, 8 milhões delas são crianças, infelizmente. Jesus também fala da guerra, onde o mundo sofreu com 2 grandes guerras, a primeira e a Segunda Guerra Mundial, onde milhares e milhares de pessoas morreram. Mas um dos sinais que Jesus dá chama muito a minha atenção pelo momento que nós estamos enfrentando. Jesus fala sobre pestes, em alguma versão, pestilência, em outras, epidemias horríveis. E eu sei muito bem que muitos dos que estão aqui ficaram perdidos no começo dessa pandemia. Eu falo muitos porque ninguém estava preparado para vivenciar isso. Você já imaginou que para cultuar você tivesse que usar máscara, passar álcool em gel, manter o distanciamento? Muitos ficaram perdidos no coloca máscara, tira máscara, coloca máscara. Parece até aquele filme do Jack Chan, né? Coloca casaco, tira casaco, coloca máscara, vai no mercado. Eita, esqueci a minha máscara. Muitas pessoas ficaram perdidas no que tange as categorias: surto, endemia, epidemia
pandemia, eu mesmo coloquei tudo numa sacola e achava que era tudo a mesma coisa. Mas existe diferença. O surto é quando o vírus, a bactéria, a doença atinge apenas uma localidade. Como, por exemplo, alguém diz, tal bairro da cidade está com surto de dengue. As autoridades declaram surto, pois ali tem que acabar com aquilo naquele lugar. A endemia é quando o vírus atinge apenas um local, como a febre amarela, que é conhecida como uma doença endêmica no norte do nosso país. A epidemia é quando o vírus se espalha, saindo do tal bairro, em pelo menos 3 categorias: municipal, que quando atinge muitos bairros; a epidemia estadual, que é quando atinge regiões; e a epidemia nacional, que é quando atinge todo o país. Agora, a pandemia é o pior de todos os cenários. É quando o vírus saiu do bairro, se espalhando para a cidade, foi para regiões e tomou todo o país, que é o que a OMS declarou no dia 14 de maio, pandemia de Covid-19, pois o vírus havia atingido 146 países em continentes diferentes. E diga-se de passagem que eu tenho certeza que você não falou, mas pensou quando eu disse o tema, a maior pandemia de toda a história. Você pensou, não, é no WhatsApp, coronavírus. É no Facebook, coronavírus. É na televisão, coronavírus. E aí eu venho para o Abala Valinhos e o pregador vem pregar, é ou não é, irmão? Deu até risada sobre o coronavírus. Eu tenho certeza, pastor, que a maior pandemia de toda a história é a Covid-19, e não é. Existiram outras pandemias que marcaram gerações. Eu não sei se você já ouviu falar da praga de Justiano, que matou aproximadamente 30 milhões de pessoas. A peste bubônica, que matou aproximadamente 70 milhões de pessoas. É claro que nós estamos vendo o resultado da Covid-19. Entenda o que eu estou pregando. Enquanto nós estamos aqui, tem gente chorando, tem gente entubado, tem família que o médico disse, olha, não sei se passa de hoje, mas a Covid matou até hoje aproximadamente 1.900.000 pessoas. A peste bubônica matou 70 milhões de pessoas. Só a tuberculose por ano mata aproximadamente 1 milhão de pessoas. É ruim, muita gente reclamou que o arroz ficou caro, o feijão ficou caro. Mas na gripe espanhola, que foi entre os anos de 1918 e 19, o leite de R$300 foi para 800. O limão de 200 foi para 700. O povo era proibido de cuspir até na rua. O atual presidente do Brasil, chamado Rodrigues Alves, foi infectado pela gripe espanhola e morto. Você já ouviu falar da gripe suína, que em 2009 atacou muita gente, matando aproximadamente 300.000 pessoas. Há quem diga que a primeira pandemia de gripe foi a gripe russa, que começou no Uzbequistão e em 4 meses matou aproximadamente 1 milhão de pessoas. E aí vem a Covid. Algumas pessoas espirram, as outras têm dor de cabeça, as outras febre, outras dor no corpo. E eu tenho certeza, irmão, que aqui no nosso meio, desde o começo da pandemia até hoje, pelo menos umas 10 pessoas foram infectadas. Umas 20 foram e nem foram atrás de fazer o tal teste. E talvez você me pergunta, pastor, aonde começou? E qual é a maior pandemia de toda a história? A maior pandemia de toda a história não foi a gripe suína que começou no México. A maior pandemia de toda a história não foi a gripe russa que começou no Uzbequistão. A maior pandemia de toda a história não foi a gripe espanhola, que ainda que leve o nome de espanhola, há quem diga que começou nos Estados Unidos da América. A maior pandemia de toda a história não é a Covid-19 que começou em Wuhan, na China.
A maior pandemia de toda a história começou no Éden e se chama pecado. Repito, a maior pandemia de toda a história começou no Éden e se chama pecado. Perceba que o pecado é a maior pandemia de toda a história, porque não foi um surto ficando no Éden, não foi uma epidemia se espalhando pela região, e sim a maior pandemia. Tanto que grandes como pequenos, como reis, como príncipes, princesas, rainhas, presidentes, governadores foram infectados pelo vírus chamado pecado. Pastor, eu não tenho pecado. Talvez você seja um anjo no nosso meio e a gente não saiba. Talvez você seja o quinto homem da fornalha de fogo, de tão santo que você é e a gente não saiba. Porque João escreveu dizendo que se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Perceba, meus irmãos, que assim como só precisava de uma pessoa para a Covid se espalhar, assim o pecado só precisava de um. Quem foi ele? Adão. Perceba que Deus disse: Adão, Adão, de todos os frutos você pode comer, mas do conhecimento do bem e do mal você não come, pois se você comer você vai morrer. Paulo dá um grito em Romanos capítulo 6 versículo 23, dizendo que o salário do pecado é a morte. Perceba, meus queridos e amados irmãos, que olhando para você não dá para saber se infelizmente você tem Covid ou não tem. Há quem diga que depois que foi infectado 4 dias começam os sintomas, há quem diga que é 7 dias. E olhando para você não dá para saber se você tem Covid ou não. Às vezes eu vou pregar em alguma igreja e quando eu vou cumprimentar a pessoa assim, a pessoa pega e gruda na minha mão. Esses dias atrás eu fui pregar numa igreja, eu fui cumprimentar, o irmão grudou na minha mão e disse: pastor, pode apertar minha mão que eu não pego Covid. Eu falei: rapaz, tem um monte de gente morrendo. Ele diz: mas eu não pego, eu sou cabra macho. Eu falei: cabra macho também pega. Ele disse: pastor, mas eu sou nordestino. Falei: nordestino também pega. Ele disse: pastor, eu sou crente. Eu falei: crente também pega. Eu disse: você não tem medo? E ele apertava. Ele disse: eu não. Eu falei: eu peguei. Ele: opa, pastor, como que é o negócio? Solta a minha mão. É por isso que você não pode deixar qualquer um entrar dentro da tua casa. É por isso que você não pode abrir a porta da tua casa para todo mundo. Às vezes você está abrindo a porta da tua casa para alguém que está infectado pelo pecado, e ele acaba espalhando para toda a tua casa. Pastor, mas ela é minha amiga. Amiga que entra dentro da tua casa para caluniar não é amiga, é demônio. Pastor, mas ele é meu amigão. Amigo que entra na tua casa para te arrastar para o pecado não é amigo, é demônio. Perceba que de algumas pessoas você precisa manter o distanciamento social. A minha mãe dizia quando eu era criança: Alex, diga com quem tu anda que eu te digo quem tu é. De algumas pessoas a gente precisa manter o distanciamento social. Tem irmã que está batendo cabeça dizendo: por que o marido desviou? Por que o filho desviou? Às vezes está aí a resposta: você deixou alguém infectado entrar dentro da tua casa e acabou espalhando para todo mundo. O que vale ressaltar é que essa mensagem não é para você que entrou aqui infectado e não está nem aí para o vírus chamado pecado, porque tem gente que eu estou pregando aqui, apóstolo, e não está nem aí, não está nem esquentando a cabeça, está entubado, está numa UTI espiritual e não está nem esquentando. Vai sair daqui, vai continuar fornicando, vai sair daqui, vai continuar adulterando, vai sair daqui, vai mandar nudes para o namorado, não está nem aí. Aqui vem com a saia no meio da canela. Pastor, o senhor vai pregar os costumes? Não pode. Não, vou pregar vergonha na cara que cabe em qualquer lugar. Aqui vem com a saia no meio da canela, mas amanhã vai postar foto de biquíni, fazendo biquinho com cara de bandida. Essa mensagem é para quem entrou aqui, até está infectado, mas está dizendo: eu não quero permanecer infectado. Até porque o seu arrependimento tem que ser mais escandaloso do que o seu pecado. Se o seu arrependimento
argumento não for mais escandaloso do que o seu pecado, você não se arrependeu coisa nenhuma. Você lembra quando Davi percebeu que estava infectado? Ele disse: não quero permanecer infectado coisa nenhuma. E ele dá um grito no Salmo 51 dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado. Ele vai dizer: a minha mãe também estava infectada, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Porém, purifica-me com isopo, eu ficarei puro. Lava-me, ficarei mais branco. Eu estou todo arrepiado, mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Parece que eu vejo ele enchendo o pulmão de ar e ele dizendo: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Meus queridos irmãos, um dos sintomas de alguém que foi infectado pela Covid-19 é a dificuldade para se movimentar. Tem alguém que foi infectado que nem conseguiu sair da cama. É por isso que quando você procurar um crente uma semana e ele não vir para a igreja, procura 2, não está na igreja, procura 3, não está na igreja, pode correr atrás que talvez está infectado. Isso não vem de hoje, isso vem do Éden. Adão tinha comunhão com Deus, mas quando Adão pecou, Deus disse: Adão, Adão, aonde tu estás? Isolamento social, está escondido. Segundo sintoma de alguém que foi infectado pela Covid-19 é o calafrio. Tem gente que jogou edredom, 3 edredom, mais uma coberta e não conseguia ficar tranquilo, porque ficava com cara. Por isso que não adianta, apóstolo, vir pregador e ficar gritando: recebe, recebe, pega, pega, pega. Vai pegar o que, irmão? Ficou o dia inteiro no WhatsApp, o dia inteiro no Facebook, o dia inteiro cantando macho, o dia inteiro cantando mulher, só se for para receber demônio. Mas o terceiro sintoma de alguém que foi infectado é a falta de paladar. Teve alguém que colocaram picanha e ele disse: ah, não tenho paladar, a comida até é boa, mas eu não tenho paladar. Vou fazer teu prato favorito, vou fazer uma macarronada com muita carne, muito queijo ralado, mas ele disse: eu não tenho paladar. É por isso que eu fico veiaco com crente que na hora da palavra abre a bolsa, crente que na hora da palavra vai comer coxinha, crente que na hora da palavra vai pro banheiro. Tem gente que é tão ruim que ele resolve ler a Bíblia na hora da palavra. Por quê? Porque a palavra é alimento, meu irmão. E se a palavra alimenta, a palavra sustenta, a palavra levanta, a palavra muda, a palavra transforma. Deixa eu ver quem está com o paladar bom, eu vou falando. A palavra revoluciona, a palavra impulsiona, a palavra impressiona, a palavra é pão, a palavra é leite, a palavra é azeite, a palavra é santa ceia, a palavra é distintivo de campeão, a palavra é escudo, a palavra é broquel, a palavra santifica, a palavra qualifica, a palavra edifica, a palavra vê, a palavra prevê, a palavra provê. E o salmista gritou dizendo que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Meus queridos irmãos, o antídoto para a Covid-19, o Reino Unido, Estados Unidos, a Rússia, o México, até o Brasil está tentando. O Dória está querendo colocar vacina em todo mundo, mas ainda não encontraram o antídoto para a Covid-19. O antídoto para a Covid-19 ainda não encontraram, mas o antídoto para o vírus chamado pecado já existe há mais de 2000 anos. Eu vou repetir que tem alguém que pegou ali e está de pé. O antídoto para a Covid-19 ainda não encontraram, mas o antídoto para o pecado já existe há mais de 2000 anos. E qual é, pastor? João escreveu dizendo no capítulo 1, versículo 7, na epístola parte C: e o sangue de Jesus nos purifica
de todo, eu vou repetir, o sangue de Jesus nos purifica de todo. Você não foi comprado por ouro, você não foi comprado por prata, você não foi comprado por libra, você não foi comprado por bronze, mas você foi comprado pelo sangue de Jesus. Eu vou te dar motivo para você que ainda não ficou de pé. Dá um pulo dessa cadeira. A palavra purificar significa tomar da planta do pé até o alto da cabeça. João está dizendo: a pornografia te sujou, o adultério te sujou, a fornicação te sujou, a bebida te sujou, mas o sangue de Jesus te limpa. Levanta a mão. Epa! 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 Eu já não tô normal aqui. É por isso que uma vez por ano tem o Black Friday. No Black Friday joga a geladeira, o preço lá embaixo. Joga o micro-ondas, o preço lá embaixo. Joga celular, o preço lá embaixo. Mas Black Friday de verdade foi na cruz. Black Friday de verdade foi no Calvário. Quem era a mercadoria? Eu e você. O diabo olhava para nós e dizia: para esse eu tenho a cocaína, para esse eu tenho a maconha, para esse eu tenho a prostituição. Jesus abriu o braço e gritou: larga que eu compro sangue. Epa! Levanta a mão quem valoriza. Levanta a mão quem valoriza. Eu vou deixar você pegar. Epa, tacataracaia. Remanaracalamanduria. Cabadassuriacanda. É por isso que o demônio te odeia. Sabe por que o demônio te odeia? Não é porque você é crente, não é porque você é pregador, não é porque você é pastor, não é porque você é cantor, não é porque você gosta de coisa de marca, Louis Vuitton, Paco Rabanne, Carolina Herrera. Não, o demônio te odeia porque era pra você não valer nada, mas o sangue te encontrou. Você não entendeu não? Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus te escolheu, parece que eu vejo Deus olhando. Você não estava bonitinha como está aqui. Você não estava bem vestido como está aqui. Você estava com o nariz entupido de cocaína. Você estava com a cara cheia de cachaça. Você virava 3 noites na noia. Você vivia dentro do boteco arrumando briga. O diabo dizia: briga demais. O diabo dizia: cheira demais. E Deus disse: esse que eu quero. O diabo disse: esse quer bater em todo mundo. Fica 3 dias virado e Deus diz: por isso que eu quero. Se ele faz tudo isso sem a minha presença, imagina na hora que eu encher da minha graça. Pega, 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 pega. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Eu vou te dar um minuto. Que o poeta francês escreveu dizendo que um dia a criação feita por Deus, a rocha, ela se exaltou e disse: escreve que eu sou mais forte. Quando a rocha pensou que era mais forte, veio o ferro e esmiuçou a rocha e disse: escreve que eu sou mais forte, porque eu esmiucei a rocha. Quando o ferro pensou que era mais forte, veio o fogo, derreteu o ferro e disse: escreve que eu sou mais forte. Eu derreti o ferro esmiuçou a rocha. Quando o fogo pensou que era mais forte, veio a água, secou, apagou o fogo e disse: escreve
que eu sou mais forte. Eu apaguei o fogo derreteu o ferro esmiuçou a rocha. Quando a água pensou que era mais forte, veio o sol, secou a água e disse: escreve que eu sou mais forte. Eu sequei a água apagou o fogo derreteu o ferro esmiuçou a rocha. Quando o sol pensou que era mais forte, veio a nuvem, tampou o sol e diz: aqui tu não reina. Eu venci o sol secou a água apagou o fogo derreteu o ferro esmiuçou a rocha. Quando a nuvem pensou que era mais forte, veio o vento, deu uma soprada e disse: escreve que eu sou mais forte. Eu venci a nuvem tampou o sol secou a água apagou o fogo derreteu o ferro esmiuçou a rocha. Quando o vento pensou que era mais forte, veio a montanha, parou o vento e disse: escreve que eu sou mais forte. Eu venci o vento venceu a nuvem tampou o sol secou a água apagou o fogo derreteu o ferro esmiuçou a rocha. Quando a montanha pensou que era mais forte, veio o homem, escalou a montanha e disse: escreve que eu sou mais forte. Eu venci a montanha venceu o vento venceu a nuvem tampou o sol secou a água apagou o fogo derreteu o ferro esmiuçou a rocha. Quando o homem pensou que era mais forte, veio a morte para o homem e disse: escreve que eu sou mais forte. Eu venci o homem venceu a montanha venceu o vento venceu a nuvem tampou o sol secou a água apagou o fogo derreteu o ferro esmiuçou a rocha. Mas quando a morte pensou que era mais forte, adivinha quem veio? Veio Jesus de Nazaré. Levanta a mão. Levanta. Eu vou deixar, levante as duas mãos. Levante as duas mãos adorando. Que eu sinto que Deus desceu no Abala-Valinhos para colocar crente que valoriza o sangue no colo, fazer massagem cardíaca espiritual e soprar no teu ouvido. Você não vai parar, você não vai morrer, você não vai estacionar. Eu tô te dando graça, eu tô te dando autoridade, eu tô te dando ousadia. Levanta, mas vai descer uma presença aqui, mas vai descer uma autoridade, apóstolo. E não é sobre a vida de qualquer um, não, é só sobre quem valoriza o sangue do... Já tem gente pulando ali atrás, já tem gente pulando ali no meio, já tem gente marchando aqui na frente. Pastor, eu quero pular, mas se eu pular eu vou escandalizar. Escandaliza nada. O que escandaliza é sair daqui pro motel. O que escandaliza é sair daqui e fumar maconha. Ser cheio do Espírito de Deus é privilégio. Jesus, eu quero te pedir agora, Pai, só quem é vaso de honra e entrou na Abala-Valinhos, enche ele de azeite. Agora, pega, já pegou aqui no altar, já pegou ali no meio, já pegou ali no fundo. Quem é morto procura cemitério, mas quem quer a presença, pega. Olha aí, cadê os vasos? Cadê os vasos? Cadê os profetas? Cadê os atalaia? Cadê os atalaia? Olha aí. Cheio. Vai encher mais. Já começou a arrebatar aqui. Já começou a encher ali. Pode pular. É melhor pular aqui do que pular carnaval. É melhor rodar aqui do que rodar baiana. É melhor ser cheio do Espírito do que ser cheio de demônio. Recebe. Give him praise, give him glory.
Levante as duas mãos bem alto. Levante as duas mãos bem alto. Adorando, 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 adorando. Levante as suas mãos bem alto, bem alto. Você vai escolher um crente que valoriza o sangue do Cordeiro. Você vai, meu Deus do céu, mas vai descer uma presença aqui. Até você que é ruim de dar glória, vai dar glória. Até você que é ruim de dar aleluia, vai dar aleluia. É agora que o Espírito quer te batizar. Acaba na séria. Escolha alguém e fica de frente com ele. Não toca na mão dele. Escolha alguém e fica de frente com ela. Até porque distanciamento social você quebrou faz tempo. Escolha alguém e fica de frente. Adorando, 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 adorando. Ninguém fica sozinho. Ninguém fica sozinho. O único que vai ficar sozinho é o demônio. E perdeu mais uma. Prepara para sair daqui marchando. Prepara para sair daqui profetizando. O sangue do Cordeiro te arrancou da maconha. O sangue do Cordeiro te arrancou do forró. O sangue do Cordeiro te arrancou do pagode. O sangue do Cordeiro te arrancou da depressão. O sangue do Cordeiro te arrancou da síndrome do pânico. O sangue do Cordeiro te arrancou da pornografia. Fica de frente. Adorando, 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 adorando. Eu vou contar até 3. E na hora que eu falar 3, você gruda na mão dele. Prepara para ser batizado. Prepara para ser renovado. Pastor, eu não vou pegar na mão, que eu tô com medo do Covid. Tá bom, tem que ter. Mas deveria estar com medo do adultério. Deveria estar com medo da prostituição. Deveria estar com medo da fornicação. Eu vou contar até 3 e você toca. Prepara pra nunca mais ser o mesmo. Eu conto 1. Hoje Deus muda a tua história. Já tem gente sentindo. Já tem gente pulando. Eu conto 2. Prepara pra tocar e ser cheio do Espírito de Deus. Eu conto 2,5. A presença de Deus está no abala. Eu conto 2,55. Prepara pra tocar e ser cheio da presença de Deus. Eu conto 3. Pega. Olha aí, 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 olha aí. Pegou, pegou. Agora, Valinhos. Corre, meu filho. Corre, meu filho. Corre, meu filho. Agora.